Nós continuamos aqui com a superintendente do PROCON em Goiás, a Darlene Araújo, que veio para nos contar como estão as investigações daquelas denúncias envolvendo agências de turismo que lesaram aí muita gente que sonhava, juntou dinheiro o ano inteiro para viajar e muitos descobriram ali no aeroporto que nem a passagem aérea foi comprada. Sim, boa tarde a todos. Nós estamos aí num trabalho conjunto, a Delegacia de Polícia, DECOM, PROCON Goiás, Ministério Público, cada um com as suas ações específicas. Ontem mesmo, no final da tarde, nós ainda estamos recebendo consumidores fazendo o seu registro. Tem chegado mais vítimas? Fechamos o dia de ontem, segunda-feira, com 27 registros. Estamos providenciando já de imediato aqueles que ainda têm parcela a vencer para que sejam canceladas, débitos automáticos, fazemos os contatos com as operadoras, as instituições bancárias, estamos conseguindo êxito na suspensão desses pagamentos. E fora disso, ainda tem as medidas cautelares, nossos colegas delegados trabalharam muito, tiveram uma resposta de imediato assim que receberam as denúncias. E é uma parceria que nós estamos fazendo tudo para cercar, para diminuir os prejuízos desses consumidores. Delegada, o casal dono da Long Tour insiste que não deu calote, que passa por uma situação de dificuldade financeira, que inclusive vai chamar os seus clientes para poder reparar os danos que já foram causados para essas pessoas que iam viajar, que não foram, que não conseguiram comprar passagem, etc. Eles já foram ouvidos? Eles estão realmente falando a verdade ou não? O que sabe o PROCON sobre essa história que eles estão contando? Na esfera administrativa, não se tem declaração deles. Nós marcamos as audiências para que haja recomposição e reembolso dos valores. Mas eles não têm esse valor disponibilizado agora, é o que nós entendemos, o que não houve nenhuma proposta. Então eles deram ou não deram calote? Na investigação da polícia, nós conversamos com o delegado ontem, tem fortíssimos indícios sim do estelionato, uma vez que eles chegaram até a vender passagens, sabendo da situação da saúde financeira da empresa que não estava bem de jeito nenhum. Eles podem ser presos? Foi requerido pela a Polícia Civil e, nesse momento, foi negado. Então, houve aí uma reiteração do pedido, mas muita coisa vai acontecer ainda no decorrer. E o PROCON já ouviu esse casal, superintendente, ou não? Nós conversamos por telefone, lá o procedimento administrativo tem audiência de conciliação. Como não tinha proposta de conciliação, nós entendemos infrutífera e buscamos as operadoras para fazer o cancelamento de imediato. Então, por parte do PROCON, as empresas serão sim foram autuadas, serão multadas. Tem procedimento da delegacia e ontem também uma nova cautelar por parte do Ministério Público. Quem se sentiu lesado deve procurar o PROCON, a Delegacia do Consumidor, imediatamente, né? Sim, porque trata aí de esferas, várias esferas que têm possibilidade. Porque tem aí indício de crime, tem que procurar a Delegacia de Polícia. Violação do Código de Defesa do Consumidor administrativo para reembolso. E também, mais tarde, no civil para danos morais. Ainda sobre esse assunto, superintendente, tem outras agências de turismo em Goiânia, em Goiás, ruim das pernas e que podem também acabar como essa aí? Nós recebemos aí denúncias e fizemos a constatação ontem mesmo da Dove, a empresa de viagem, que está aí, fecharam as portas, deixaram consumidores... Da mesma forma, da mesma forma. Recebemos denúncia também que vai buscar o PROCON de outra, que não fez, que cancelou a viagem sem dar nenhuma satisfação, sem o reembolso. Estamos achando 3. Nós temos 3 agências aí que nós estamos com problema atendendo no PROCON Goiás. Vamos falar agora do combustível, gasolina, o que pode estar ruim, pode piorar ainda mais, né? Porque o litro pode chegar a R$ 4,20. Com essa escalada do preço dos combustíveis por conta do aumento dos impostos federais e agora o ICMS, os donos de postos já preparam protesto e muitos consumidores já demonstram a insatisfação com os valores e começam a abastecer menos. Confira a reportagem. O que já está ruim pode piorar um pouco mais. Na semana passada, o governo federal aumentou os impostos cobrados sobre gasolina, etanol e o diesel. O preço disparou nas bombas. A gasolina fora é bem mais barata e aqui esse preço absurdo. Caro demais da conta, hein? Tem controle não. Incabível, né? Porque a gente cada dia ganhando menos e mais imposto e mais despesa, né?
E as reclamações devem aumentar. O preço do litro da gasolina em Goiás deve chegar a R$ 4,20. O Sindicato dos Donos de Postos diz que isso pode acontecer porque a pauta do ICMS dos combustíveis deve subir no próximo dia 1º. Imaginando que a pauta pode ir até R$ 4,10. Se a pauta for a R$ 4,10, certamente o preço da gasolina ultrapassará os R$ 4,00. É uma marca histórica no estado de Goiás. Nunca, em toda a história, o combustível passou dos R$ 4,00. Os donos de postos estão preocupados com o efeito cascata do aumento no valor dos combustíveis. Com o preço nas alturas, o consumidor tem abastecido menos. Segundo o sindicato da categoria, nos últimos dias houve uma queda de 30% nas vendas. E o Sindiposto acredita que muitos estabelecimentos vão fechar as portas. O sindicato prepara um protesto para tentar sensibilizar o governo a rever os aumentos dos tributos sobre os combustíveis. Ontem nós percebemos que o movimento caiu 30% nos postos à venda. Ou seja, se caiu 30% à venda, vamos ter quebradeira, falência de cerca de 20% dos 1.620 postos que existem no estado de Goiás. Nós não queremos isso. Os consumidores que sempre pagam a conta também ensaiam um protesto contra a carestia. A ideia é reduzir ao máximo a ida aos postos. Eu estou abastecendo o mínimo possível, com a expectativa de abaixar, né? Para baixar o combustível, uma greve, alguma coisa assim. A gente tem que fazer alguma coisa, né, superintendente? Por falar em fazer alguma coisa, o PROCON está fazendo o que diante dessa situação? Ou não há muito o que fazer, uma vez que essa carestia é em decorrência do aumento dos impostos que incidem sobre os combustíveis? Sim, há o que fazer, uma vez que até antes da previsão desse aumento que nos pegou de surpresa, essa tributação federal, nós encerramos exatamente nessa sexta-feira à tarde a coleta de preços de 200 postos para eu saber como estava essa variação. E agora, com esse aumento dos impostos, nós vamos fazer uma nova pesquisa, porque nós estamos muito certos que pode haver aí empresários que vão aproveitar esse fato de aumento de imposto para ter um super lucro, um super aumento. Então, nós encerramos uma planilha, iniciaremos outra. Eu quero disponibilizar para todos os consumidores para acompanhar e verificar se não tem prática abusiva, porque é fato que tem a livre iniciativa, mas nós temos lei federal também que regulamenta que não pode ter prática abusiva nesses preços. E esse levantamento feito pelo PROCON foi justamente depois daquela nova política de preços da Petrobras, autorizando que o aumento seja diário? Diário, nós fizemos a coleta de preços, nós encontramos valor do combustível de R$ 3,50, gasolina, R$ 3,60, essas variações todas documentadas. Mas e aí, o que vai acontecer? Agora nós vamos comparar com os novos preços e verificar exatamente se não tem prática abusiva nesse novo preço no mercado. Agora, quanto à pauta do ICMS, eu quero só ressaltar aqui que a pauta do ICMS é exatamente no valor que os donos de postos colocam. Quer dizer, isso na prática não pode influenciar então, né? Se eles aumentam muito o combustível, a pauta também será aumentada. Então, depende deles também o valor do ICMS. E o que você acha desse movimento contrário deles, de irem para a rua protestar, vender combustível sem imposto, porque o setor diz que está enfrentando uma crise, queda nas vendas de 30%? Bom, é uma prática que atende o clamor da sociedade, porque hoje a sociedade em si mesma ela está fazendo esse movimento para não abastecer, para economizar, para pesquisar. Mesmo, né? Tem que ter mesmo uma reação e buscar os preços melhores, pesquisar. Tem site do PROCON para a gente acessar e ver quais postos estão praticando preços abusivos? Sim, nós finalizamos, como eu disse, na sexta-feira os preços anteriores. Eu vou disponibilizar, porque nós temos que fazer a análise técnica ainda nessa semana para o consumidor dos preços antigos e já iniciaremos os novos preços e se houver um preço muito acima daquilo que está previsto, a gente vai chamar esses postos para prestar as informações. O nosso site é o www.procon.gov.br. Ok, superintendente, obrigado pela entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigada.